não cheguei literalmente na final, mas eu fui a última mulher a sair da casa. Então, meio que eu fui a finalista das mulheres. Então, muitas vezes eu não levantava pautas que são importantes sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, porque eu sabia que de alguma forma isso poderia repercutir negativamente aqui fora. Então, quando o Tadeu falou meu nome, eu falei assim, o primeiro pensamento foi tipo, eu não acredito que vão ficar 6 homens na final da minha edição, tipo, da edição que eu participo. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Letícia Pazeiro aqui hoje. A nossa conversa do dia é com a Jessie. Ela veio aqui no estúdio hoje. Vamos bater um papo aqui contigo, então acompanhem tudo. Jessie, bem-vinda. Obrigada por topar esse papo aqui com a gente. Vai ser bem legal. Obrigada pelo convite. Vamos falar de vários assuntos, BBB, projetos. E eu quero saber, equilibrando aqui, ó, a sua carreira com o BBB, né, tudo que aconteceu. Me conta um pouquinho a diferença, como era o seu dia a dia antes do programa e como tá sendo o seu dia a dia agora, que eu aposto que mudou bastante, né? A coisa que mais mudou é a rotina. Antes do BBB, eu tinha horário pra tudo. Eu acordava às 6 da manhã, saía de casa às 7, chegava na escola, começava a dar aula às 7h30, saía às 5h30 da escola, ia pra casa, estudava, ia pra academia, dormia. Agora, eu não tenho hora pra dormir, eu não tenho hora pra acordar, eu não tenho hora pra comer, eu não sei que horas que eu vou acessar um curso, fazer... Não tem. Tem que... Na hora que dá certo, eu tô fazendo as coisas. Então, a coisa que mais mudou foi isso, né? A rotina totalmente diferente agora. E você fazia as inscrições pro BBB desde os seus 18 anos, isso é verdade? É verdade. Há muito tempo já, você sempre quis participar? Desde criança eu assisto o programa. A primeira edição eu tinha 6 anos. Então eu comecei a acompanhar e eu falava assim, gente, eu quero muito viver isso um dia, sabe? Eu sonhava muito em viver o programa, estar lá dentro para viver o que era estar lá. Pós, né? Eu não pensava muito no pós, assim, eu acho que esse ano, quando eu realmente fui chamada, eu comecei a pensar mais sobre o pós. Mas nas outras edições que eu me inscrevi, eu sempre pensava muito em viver aquilo, em fazer aquelas provas, em participar daquelas ações, em participar das festas, no que acontecia dentro da casa, sabe? Eu assistia, eu achava um máximo. Então eu sempre ficava muito empolgada. Aí quando eu fiz 18, eu comecei a me inscrever. Só que todas as vezes eu começava a inscrição e aí tem 90 itens pra você responder. Nossa. Então no meio, assim, na metade, antes da metade, eu já falava assim, ai, cansei. E tem boxes, assim, grandes, né, pra você contar uma história. Então eu começava a digitar e falava assim, nossa, cansei. E aí desistia. Então eu fiz isso durante vários anos. Eu começava e não finalizava. Você não começava e não finalizava. Teve algum ano que você finalizou antes desse? Aí 2019, pra entrar no BBB 20, eu finalizei a primeira vez, mas nada aconteceu. Do 20 pro 21, eu finalizei, fui chamada, fiz até a última etapa, não fui chamada. Fiquei super frustrada, falei, não vou assistir essa edição, não quero saber. Não quero ver, se eu não vou. Aí depois fiquei analisando os perfis e falava assim, nossa, fulano, será que fulano que pegou a minha vaga? Tipo assim, será que foi Beltrano que pegou a minha vaga? E aí depois eu, não vou me inscrever mais. Aí pronto. Quando terminou o programa do BBB 21, eu falei assim, eu vou me inscrever de novo. Só pra não ficar com a consciência pesada, só pra ver o que vai rolar. Aí me inscrevi de novo. Passou a data que eles me chamaram no ano anterior e eu não fui chamada. Eu falei, não fui chamada, vou estudar pra concurso, vou viver minha vida, que foi no meio do ano, né? E aí comecei a estudar pra concurso e fui indo. Quando chegou no final do ano, menos de 2 meses pro programa começar, eles entraram em contato. Eu falei, não é possível. Moça, você não tá atrasada? Eu tava te esperando meses atrás. Não, tipo isso. Eu falei, não é possível. Eles entraram em contato só agora. Eu tava super empolgada, estudando pra concurso bem pesado mesmo. E aí eu falei, e agora eu paro a minha vida aqui do concurso, me dedico de novo ao programa e não vou ser chamada. Aí fiquei naquela vibe de, nem vou me dedicar muito pro programa, porque vai acontecer tudo de novo, eles não vão me chamar e vou continuar focada em estudar. E fui fazendo o programa e ao mesmo tempo estudando. E aí eu fiz a prova dia 19, e aí dia 19 de dezembro, né? E logo em seguida eles entraram em contato. Nossa, a prova do concurso. A minha prova do concurso. Eu já ia falar, gente, mas aí já tá muito... Não, eles me chamaram, eu fui fazendo os processos do programa e ao mesmo tempo continuando estudando pra concurso. Aí dia 19 eu fiz minha prova de concurso e aí fiquei tipo, agora vamos ver. Se nada der certo, eu fiz minha prova, não sei se eu fiquei bem ou não, mas vamos esperar. Aí logo em seguida eles entraram em contato comigo, marcaram entrevista. E aí, de repente, eles estavam lá em casa dizendo que eu estava no BBB. Aí eles vão até sua casa? Vão, eles vão buscar a gente em casa. Eu fiquei tipo, meu Deus! Não, mas como que funciona? Porque isso eu acho que eu não sabia. Eles vão até a sua casa pra te dar notícia e você já tem que ir? É.
Eles já vão te dar uma notícia. Você não sabe que você vai. Eu não sabia que eu ia em momento algum. Só eles vão em casa fazer uma entrevista, como a gente tá fazendo uma entrevista aqui agora. Perguntam coisas sobre mim e depois falam, tá, então você tá na edição desse ano. Aí, meu Deus, como assim eu tô na edição? Tá na edição. Aí pegaram, me levaram e daí eu já fui confinada. Eu tava conversando. Você nem teve tempo de... Não, minutos antes, assim, antes deles chegarem, eu tava conversando no WhatsApp com vários amigos, porque a gente tinha saído o resultado do meu processo antes, né? 2 dias antes. Então eu tava conversando com os amigos sobre caraca, isso. a nota, fulano de tal não conseguiu. E aí tem gente que, tipo, a conversa ficou faltando a minha resposta e eu só respondi dia 18 de abril, quando eu peguei o celular de novo. É literalmente isso. E aí eu fui confinada e eu ficava, meu Deus, eu não acredito, tá acontecendo. Então você não tem tempo de... Por exemplo, a Manu Gavassi, que preparou um conteúdo na edição dela e tal, isso é porque ela entrou como camarote? Porque ela é camarote, então ela entendi. recebeu o convite antes e ela foi se organizando pra deixar conteúdo. A galera da pipoca, tem gente que acredita muito que vai entrar, então também produz conteúdo e vai deixando. Ah, justo. Eu nunca achei que eu fosse chamada, então eu não fiz nada. Ficou com a sua equipe, deu tudo certo. Não, eu não tinha equipe, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, eu não tinha. Você não tinha nem pensado já, ó, se eu entrar, eu vou deixar a minha irmã, não sei se você... A minha irmã ficou como a minha responsável legal. Sim. Eu sempre dizia, se eu entrar no BBB, quem vai cuidar da minha vida é minha irmã. Tá. Só que assim, eu tinha alguns amigos e eu falei assim, se eu for pro BBB, eu vou deixar fulano, ciclano e beltrano pra cuidar das minhas redes. Só que eles não tinham conhecimento, então era a mesma coisa que nada, né? Sim. Eles fizeram assim o que puderam nos primeiros dias, mas aí logo a minha irmã viu que não ia dar certo, porque ninguém sabia o que fazer. E aí contratou uma primeira empresa de assessoramento e depois a gente acabou trocando também, porque é isso, foi muita coisa acontecendo e a gente não tinha dimensão, porque de fato, a galera até me chama de BBB raiz, né? Que eu fui aquela participante que nunca acreditou que fosse estar lá e de repente estava. Pelo visto foi da noite pro dia, já tava lá e não pronto, preparou nada. Não tinha nada. Você fazer alguma estratégia? Pensar, olha, eu vou agir dessa maneira. Porque você fica confinado um tempo no hotel. No confinamento eu falava assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que, cara, eu acho que é difícil demais você conseguir fazer o que você planejou. Porque eu cheguei lá dentro, a primeira coisa que eu achei que eu ia conseguir fazer era me relacionar bem. Na primeira semana eu já não conseguia me relacionar bem. Na primeira semana eu já tinha várias carinhas no queridômetro. Eu ficava tipo... O que tá acontecendo? Gente, vamos voltar aqui que não foi isso que eu programei. Pois é, meu plano já tinha caído todo por terra ali. Teve alguma estratégia que você conseguiu, que você falou, eu vou tentar fazer isso daqui, você conseguiu, né, ter sucesso nisso, falou, tá. Então, eu acho que a coisa que deu certo era, eu falava, ou eu vou sair na primeira semana, ou eu vou conseguir chegar na final. E meio que isso foi o que aconteceu, né? Eu não cheguei literalmente na final, mas eu fui a última mulher a sair da casa. Então, meio que eu fui a finalista das mulheres. Ué. Então, acho que mesmo a gente não jogando como as pessoas aqui fora esperavam que a gente fizesse, a gente conseguiu ir muito longe. Porque é isso, no final das contas, virou uma disputa entre quartos, grunge versus lollipop, e as comadres, elas estavam ali no meio, a gente nem era do grunge e nem era do lollipop. Então, enquanto eles se atacavam aqui, a gente foi ficando ali meio que protegida pelo embate entre os grupos. E aí, no final das contas, quando eliminaram os lollipops, começaram a ir na gente. Só que aí já era, tipo, quase o final do programa. E aí a gente foi saindo aos poucos, mas ainda assim eu fui a última a sair. Então eu acho que a única estratégia que deu certo foi no sentido de que ou eu ia sair logo no início, ou eu ia conseguir ir até quase a final. E acho que essa foi a que mais deu certo, assim, sabe? Teve alguma coisa que você pensou assim, olha, eu não vou fazer ou eu não vou falar isso pra não pegar mal, porque tem muita gente assistindo, vou tentar não... Você pensou alguma coisa assim? Então, em relação... Porque tem gente que me fala, desculpa te interromper, tem gente que vem aqui e fala que pensou em muita coisa e chegou na hora, você só esquece que tem um monte de câmera e vive realmente, assim, como que foi pra você? Então, eu só esqueci que tinha muitas câmeras e vivia durante as festas, porque aí, né, eu literalmente abria mão de tudo e só me jogava. Só que no dia a dia, muitas coisas eu não falava, porque eu sabia que... Porque é isso, como na edição passada você teve muitas personagens saindo cancelados, que foi esse termo que ficou tão famoso no ano passado, a gente meio que ficou com o pé atrás. Eu fiquei muito com o pé atrás. Então, muitas vezes eu não levantava pautas que são importantes sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, porque eu sabia que de alguma forma isso poderia repercutir negativamente aqui fora. Porque o que eu mais escuto é sobre
mimimi, né? As pessoas têm tendência a colocar muitos assuntos nessa aba do mimimi como se fosse uma coisa ruim falar sobre. Então, muitas pautas lá dentro eu deixei de levantar com medo disso, de como isso ia repercutir aqui fora. E você falou que você pensava nisso, eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar o máximo possível. No momento que o Tadeu falou, Jess, você é eliminada, né? Você tá eliminada. O que passou na sua cabeça? Porque lá dentro é muito difícil a gente saber o que tá passando na cabeça de vocês, né? Por mais que a gente acompanhe 24 horas por dia, a gente não sabe. Será que essa pessoa tá confiante que vai ganhar? Será que essa pessoa acha que não tem chance? Como que tava a sua cabeça? Foi uma decepção? Você meio que esperava? Foi uma decepção. Por quê? Eu era a última mulher da casa. Então, quando o Tadeu falou meu nome, eu falei assim... O primeiro pensamento foi, tipo, eu não acredito que vão ficar 6 homens na final da minha edição, tipo, da edição que eu participo. Então, eu acho que o sentimento de decepção maior foi em relação a isso, sabe? Eu sempre acompanhei o programa, várias edições, e tipo, cara, nunca vi 6 caras chegarem numa final. E eu não tô falando sobre eles, não é uma crítica sobre quem ficou, mas sobre como que o jogo se estabeleceu. Então foi muito triste, assim, eu falo muito sobre que naquele momento eu acho que eu era uma participante forte, porque eu era a última mulher da casa, eu sou professora, tenho toda uma história, então eu falava assim, cara, não é possível que isso não vá contar, não vai ser relevante para que as pessoas me deixem ficar aqui um pouco mais. Então assim, quando o Tadeu disse, quem sai hoje é você, Jessi, eu dei uma respirada, balancei a cabeça, mas o meu pensamento era de tipo assim, não tô acreditando que isso tá acontecendo, sabe? Mas tem certeza? Você não quer revisar aí, não? Depois brinquei com o Tadeu quando eu saí, falei assim, nossa, Tadeu, eu tô chateada com você. Ele falou, por quê, Jéssica? Eu falei, você tinha 6 nomes pra falar, você vai falar o meu, tipo assim. Mas levei na brincadeira e depois que eu saí, eu fui entendendo o que tinha acontecido e como as coisas tinham acontecido aqui fora. E aí eu fui meio que desapegando mais, sabe, de não ter conseguido chegar na final. Mas foi triste, assim. Pensando no pós agora, né? A gente falou da sua eliminação. Pensando no pós, qual foi se você chegou a assistir tudo depois? Não consegui assistir nada ainda. Não viu nada? Nada. A única coisa que eu assisti são os cortes na internet que muitos fãs mandam, né? Ai, olha esse momento aqui, eu amei. Olha o que aconteceu aqui. E aí esses cortes eu consegui ver. Teve algo que te mandaram que você se decepcionou com alguém? Então, eu acho que, na verdade, não foi decepção, mas foi o sentimento de, tipo assim, nossa, eu não acredito, sabe? Eu vi algumas cenas, alguns comentários, algumas coisas sobre mim que eu não via isso, não tinha essa dimensão lá dentro. Porque é isso, a gente tá vivendo ali, a gente sente a energia das pessoas, tá próximo das pessoas, mas a gente só tem 2 olhos. E tá ali naquele quarto, você tá vendo daquele quarto, tem mais 2, tem mais... Então, coisas que aconteciam na academia, que aconteciam no quarto, alguns comentários, às vezes achavam que eu fiz uma coisa que eu não tinha feito e por isso decidiam votar em mim naquela semana. Então, tudo isso, sabe? E no momento que você saiu, qual foi a hora que você percebeu que você falou, gente, eu estou muito famosa agora, todo mundo me conhece, todo mundo sabe meu nome, todo mundo me acompanhou, né? Que nem eu cheguei aqui, gente. Eu falei, ô Jess, tudo bem? Como você tá? Como se fosse melhor amiga, porque a gente acompanha a pessoa por muito intimidade, tempo. Cria uma intimidade. Acho que o Brasil inteiro você deve ter percebido, né? Na rua, nos eventos. Qual foi o momento que você percebeu, assim, o que mais mudou pra você? Então, eu saí na semana do carnaval, né? Então, o primeiro evento público que eu fui foi o carnaval. E ali foi quando eu senti, de fato, que as pessoas me conheciam. Porque eu comecei a andar pela pista lá pra chegar no lugar do camarote. E aí só nesse percurso já foi tipo assim, parei a cada 2 passos pra tirar foto com alguém. E aí sempre chegava alguém muito emocionado, falando sobre ter me acompanhado, que era muito meu fã, minha fã, sabe? Então esse foi o primeiro momento assim de contato com as pessoas. Porque quando eu saí da casa, eu saí num dia de domingo. E aí tava tendo várias eliminações na mesma semana. Então na terça saiu o Gustavo e na quinta saiu o Scooby. E aí nessa mesma semana os eventos ficaram todos juntos do programa. E aí eu fiquei confinada no hotel. Então eu saí do programa e continuei confinada aquela semana pra fazer exatamente as mesmas entrevistas que os outros eliminados. Então quando eu realmente tive contato com as pessoas foi no carnaval. Aí no primeiro momento eu falei, meu Deus, olha o tanto de gente! Mas aí depois eu fui aprendendo a lidar, aí a poder também... Porque é isso, as pessoas têm muita intimidade comigo, né? Todo mundo me acompanhou 3 meses, então a galera, tipo, sabe tudo sobre mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E aí, às vezes, eu fico tipo, gente, como o fulano sabe isso? Deve ser muito estranho pra você, né? Que toda essa gente que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço ninguém que me conhece tão bem assim, né? Mas aí eu fui aprendendo que as pessoas realmente me acompanharam.
E eu que não tinha esse contato com elas, mas elas tinham esse contato todos os dias comigo. E aí agora, nossa, gente, eu amo, gente, sou apaixonada pelos meus Jessie Lovers, que eu falo deles sempre, porque quando eu saí, a minha irmã virou pra mim e falou assim: você tem um fandom agora, você sabia? Aí eu tipo, como assim? Eu tenho mesmo, como te ama? Meu Deus! Aí eu vi os nomes, depois fui vendo os grupos, né, que eles criaram. Gente, muito legal mesmo. Legal. E pra finalizar, conta pra gente agora como você pretende conciliar, se você pretende conciliar as carreiras, você pretende voltar pra sala de aula, não pretende, quer seguir na carreira que você tá agora, quer aproveitar essas oportunidades, como você tá fazendo? Pretende fazer, né, projetos e tal. Então, a ideia agora é trazer tudo que eu já tenho de conteúdo pra esse lugar que eu tô, né? Eu sempre amei dar aula, só que é muito mais além da sala de aula, né? Ser professor se resume a um contexto muito mais amplo do que aquele de sala de aula. Então, nesse momento, eu vou aproveitar essa publicidade para trazer educação para o lugar que eu tô. Vou continuar, sim, falando sobre esses temas que eu já falava dentro da casa, que é a língua de sinais, a própria biologia, o sistema educacional brasileiro, que eu falei várias vezes lá dentro, mas agora nesse novo lugar que eu tô, que é o lugar da publicidade. E vou aproveitar também para fazer coisas novas, como, por exemplo, desfilar na passarela da São Paulo Fashion Week, ou participar de algum outro programa, né? Eu participei de um programa de TV recentemente, foi super legal. Tô fazendo vários podcasts, então tudo isso é muito legal, são coisas novas, né, que são possibilidades que eu também posso fazer. Então tô me jogando, tô vivendo todas as experiências da forma mais entregue possível, mais intensa possível, e vou fazendo isso aos poucos. Essa é a perspectiva de agora. Isso, perfeito. Obrigada. Obrigada eu. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Deixem os comentários aí. Conta pra gente o que vocês acharam, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Tchau.